Imagina se você, por exemplo, perdesse a sua renda, seu carro quebrasse agora, você ou alguém da sua família precisasse de uma emergência médica, ou até mesmo alguma coisa ali na sua casa quebrasse e você precisasse repor. Nesse momento, você teria dinheiro para fazer isso sem se endividar? Pois é exatamente para isso que existe a nossa reserva de emergência. Você conseguiria resolver algum desses problemas sem ter que se endividar, pegando um empréstimo ali com juros abusivos, usar o cartão de crédito de uma forma que você não vai conseguir pagar, ou até mesmo pior, ir lá atrás de um agiota para pegar dinheiro emprestado e resolver esse problema. Bem, isso é uma coisa que a gente tem que evitar de qualquer maneira. Então é exatamente para isso que a reserva de emergência serve. Um dinheiro guardado que você pode utilizar para quando algum problema acontecer, você tá com esse dinheiro guardado ali preparado, sem ele afetar suas finanças, sem fazer você se endividar e você ali com tranquilidade poder resolver essas coisas ali que apareceram naquele momento. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o tamanho da nossa reserva de emergência. E para fazer isso, a gente precisa de 3 informações. A primeira delas seria o seu salário, a sua renda, que vem ali do seu emprego, do seu concurso, ou até mesmo ali de uma empresa, ali da sua renda com a empresa que você possui. A segunda é o seu custo mensal, ou seja, você ganha tanto, mas você gasta tanto todos os meses. Uma média ali pra gente entender quanto você realmente gasta por mês. E por fim, quanto de dinheiro você já possui hoje. Muitas pessoas já têm algum dinheirinho guardado ali, seja na poupança, ou às vezes deixando ali dentro de casa, no guarda-roupa. Isso já pode ser usado ali para começar essa reserva. E para calcular, ela é bem simples. A gente vai pegar o custo mensal nosso e multiplicar ali por um determinado número de meses. Para calcular esse custo mensal, é bem simples. Pega todos os gastos que você tem ali durante um mês. Por exemplo, você vai ter aluguel se você não tiver casa própria, você vai ter a conta de energia elétrica, conta de água, conta de internet, vai ter alimentação lá no mercado, saídas ali que você der de lazer com a sua família, por exemplo, esse tipo de coisa. Ou seja, o quanto você realmente gasta durante o mês. E a gente vai pegar esse valor e multiplicar por um número de meses. O mínimo que eu recomendaria seriam 6 meses. Ou seja, se algum problema acontecer, você tem pelo menos 6 meses do quanto você gasta ali para repor, para poder te ajudar a resolver esse problema. Mas nada te impede, por exemplo, caso sua renda seja mais incerta, você queira ter uma segurança maior, você guardar mais do que 6 meses. Esse seria mais ou menos um mínimo para a gente ter ali guardadinho numa reserva para ajudar a gente a resolver a maioria dos problemas. Aqui, para quem não faz a menor ideia de quanto gasta durante o mês, um exercício bem interessante é você pegar ali por um mês apenas, nem precisa fazer isso por um tempo muito grande se você não tem o costume de anotar seus gastos. Pega ali e vê tudo que você gastou ao longo de um mês inteiro. Então, se por exemplo você é uma pessoa que gasta R$3.000 todos os meses, esse é o seu custo mensal ali seu, da sua família, por exemplo, você vai pegar e multiplicar ali por 6 meses nesse exemplo, que você vai ter que montar uma reserva de R$18.000. E aí a gente vem para o passo 2, que é você ter um prazo realista ali para você se planejar e montar sua reserva. É sempre importante a gente ter um prazo que seja realista e para a gente também focar em guardar um dinheirinho todos os meses e ir montando realmente essa reserva, senão aquilo fica no papel, nunca sai do papel e você nunca monta a sua reserva. Se, por exemplo, ali você for ter que guardar esses R$18.000 de reserva e você, por exemplo, tiver um prazo ali de 1 ano, 12 meses no caso, você teria que guardar R$1.500 por mês. Mas, por exemplo, se você quiser montar essa reserva ao longo de 2 anos, você já teria que guardar ali pelo menos R$750 por mês, tornando ela um pouco mais fácil. Mas esse prazo aqui, obviamente, vai variar de acordo com a sua condição financeira. A gente está olhando para o seu custo mensal, mas como eu disse no começo, um ponto importante é quanto você ganha, porque se você pegar quanto você ganha e tirar seu custo, vai sobrar um dinheiro aí todos os meses e com isso você vai se planejar para investir, montar sua reserva de emergência, começar aí a ter um pouco mais de segurança na sua vida. É por isso que entra aqui o passo 3, que é você adaptar aí o seu estilo de vida. Esse é um passo que é mais fácil de falar do que fazer, que é para você adaptar realmente o seu estilo de vida para viver um degrau abaixo ali do que você realmente viveria. E o que eu quero dizer com isso é que você deveria ajustar seus gastos ali para você não precisar gastar todo o seu dinheiro todos os meses. Ou seja, quanto mais você por um momento ali conseguir guardar mais dinheiro e economizar um pouco ali, não gastar tanto, você vai conseguir ter mais tranquilidade para montar sua reserva, montar seus investimentos e lá na frente poder aproveitar mais ainda. Por isso que uma dica importante, quando você já sabe quanto você gasta por mês, é que assim que o dinheiro entrar na conta, você já separar quanto você se comprometeu. Que seja R$100, R$50, R$200, R$300 e já colocar direto ali para sua reserva de emergência, para você não esperar gastar para ver se vai sobrar, porque lá no fim pode ser que você gaste com besteiras ali
e você não tenha realmente um dinheiro para guardar lá no final. Além do mais, uma ideia interessante pode ser você gerar uma renda extra até conseguir montar essa sua reserva de emergência. Se a sua renda ali não estiver compatível, você talvez não vai conseguir guardar dinheiro. Até porque, quanto menos você ganha, mais difícil é você conseguir realmente guardar dinheiro, porque a gente sabe que uma pessoa que ganha ali um salário mínimo, muito dificilmente vai conseguir sobrar dinheiro, né? Já é difícil, na verdade, a pessoa conseguir viver ali com aquele valor. E aí vem o quarto passo, que é o que gera mais curiosidade, que é para você escolher o investimento ideal para colocar sua reserva de emergência. Quando eu vou escolher qualquer investimento, eu sempre tenho que olhar para 3 coisas. Primeiro delas, a rentabilidade, ou seja, quanto vai render para mim. A segunda, que seria o risco, ou seja, qual o risco do meu dinheiro naquele investimento, eu tenho chance de perder ele, ou alguma coisa desse tipo. E a terceira é a liquidez, ou seja, o quão rápido eu consigo tirar o dinheiro daquele investimento e usar esse dinheiro se eu precisar. Porém, no caso da reserva, a gente não vai olhar para a rentabilidade, ela é a última prioridade. E a gente vai olhar para 2 coisas de forma igual, que é o risco e também a liquidez. Ou seja, a gente quer um investimento com risco baixo e que tenha uma liquidez alta para eu tirar esse dinheiro. Afinal, se eu tiver uma emergência ali, no caso, e esse dinheiro não puder ser tirado, aquela reserva não serviu de nada. E aqui, como opções, a gente vai ter os CDBs com liquidez diária que rendam pelo menos 100% do CDI. Se você conseguir algum CDB que tenha uma liquidez melhor ainda, ou seja, uma imediata ali que tira exatamente quando quiser, vai ser ainda uma opção ainda melhor. E também dá para você usar os famosos RDBs, como a gente tem lá, por exemplo, na caixinha do Nubank, onde você consegue colocar o dinheiro, ter liquidez e também a mesma coisa rendendo 100% do CDI. Essas opções te dão liquidez para você tirar quando precisar e também tem a segurança, afinal a gente tem o FGC, é um investimento que não vai ficar variando rentabilidade e não prende o seu dinheiro ali dentro. Então sim, são opções para você procurar. Isso vale para qualquer banco, pode ser Nubank, Banco Inter, pode ser Bradesco, Banco do Brasil. Se você conseguir esse com pelo menos 100% do CDI, num CDB desse tipo, melhor ainda. E aqui até mesmo a poupança pode sim entrar como uma opção para você colocar sua reserva de emergência ou uma parte dela. Afinal, se o seu banco, por exemplo, não te oferece um CDB que te dá essa liquidez muito fácil, a poupança é o dinheiro mais fácil para você tirar. Você vai ter uma rentabilidade menor, mas, como eu disse, é a última prioridade no caso de uma reserva. Eu sempre gosto sim de deixar uma parte da minha reserva ali dentro da poupança, porque muitos CDBs ali a gente não consegue tirar quando é feriado, quando é um final de semana, quando é fora de um horário útil. Então preste atenção nisso na hora de investir. Você, por exemplo, pode deixar uma parte na poupança, e esse é o único caso que você pode usar a poupança, tá? Porque o resto ela vai perder o seu dinheiro ali rendendo muito pouco, mas aqui dá sim para deixar um pouquinho da reserva nela, e aí você deixa o resto ali num CDB, num RDB ou alguma coisa do tipo. E eu quero te lembrar que se você quiser aprender a investir o seu dinheiro não só na sua reserva de emergência, mas em renda fixa, tesouro direto, investir em ações, fundos imobiliários, e criar uma carteira de investimentos para te dar mais tranquilidade lá no futuro, seja seu ou da sua família, para te ajudar a alcançar seus objetivos. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tem um link aí do meu treinamento, onde eu vou te ensinar do zero a investir o seu dinheiro, incluindo direto ali suporte comigo no WhatsApp. E aí, Wagner, tu não gosta do Tesouro Selic para usar como reserva de emergência? Na verdade, não. E eu considero o Tesouro Selic, de todas essas opções que eu falei aqui, a pior opção para a gente colocar nossa reserva de emergência, pelo motivo que ela é até pior do que uma liquidez diária. Porque no caso do Tesouro Selic, a gente vai seguir aquela regra do Tesouro. Apenas se você pedir até 1h da tarde daquele dia útil, você consegue receber no mesmo dia. Passou da 1h, você só vai receber no dia seguinte. Ou seja, quando a gente pega um CDB com liquidez diária, a gente só pode tirar ali em dias e horários úteis, ali até às vezes 7 da noite, 8 da noite. Nesse aqui é até 1h da tarde, passou da 1h da tarde do dia útil, só tira no dia seguinte. Então, para mim, na verdade, essa é a pior opção para a gente botar uma reserva de emergência. Se você quiser seguir, por exemplo, aquela regra de deixar uma parte boa na poupança e aí usar o Tesouro Selic como uma segunda parte da sua reserva, desde que não seja o maior valor, dá sim para fazer isso. Mas eu não recomendaria porque eu não acho uma boa opção para isso. De novo, Tesouro Selic é sim um excelente investimento, mas não exatamente para reserva de emergência. Então bora olhar na prática um exemplo de CDB aqui no Banco Inter que dá para a gente usar para reserva de emergência. Eu vou clicar lá embaixo em Investe aqui dentro do aplicativo e aqui vamos selecionar ali os 3 pontinhos escrito Mostrar Mais. Clicando aqui, a gente vai procurar aqui por renda fixa, a ordem pode estar diferente aí no seu celular. Clicando em renda fixa, vai esperar aqui aparecer as opções de investimento. Vamos clicar lá embaixo em ver todos, para ele mostrar todos os investimentos. E no meu caso aqui ele até apareceu em primeiro, CDB, liquidez diária. Se no seu não aparecer, vem a opção de filtros aqui. Seleciona esse imediato que aparece ali pra gente
e aplica filtro, que ele já vai mostrar ali bem mais prático para você, sem perder tempo. Então aqui ele já aparece em primeiro o CDB liquidez diária do Banco Inter. Você vai poder investir aqui com R$1, ou seja, dá para começar a reserva tranquilamente. E como a gente pode ver aqui, ele rende, né, até 250 mil, 100% do CDI. Ou seja, ele tem liquidez diária, dá para investir com pouco dinheiro e você pode ter os 100% do CDI num investimento seguro para começar a fazer sua reserva de emergência. Inclusive aqui, se a gente vir cá embaixo, ó, a gente vê aqui que a liquidez é imediata, ou seja, é até melhor que um CDB com liquidez diária, que você vai poder tirar ali com uma margem de tempo um pouco maior. Detalhe, diz aqui que se a gente pedir até 9h55 da noite, pega no mesmo dia, se não, somente no dia seguinte. Ou seja, é bem mais vantajoso do que, por exemplo, o Tesouro ou Selic, que só deixaria se você pedisse até 1 da tarde. E um outro detalhe é que você tem que deixar o dinheiro aqui nesse CDB por um dia. Ou seja, eu coloquei hoje, ele vai ter que ficar pelo menos ali 24 horas para aí no outro dia eu poder ter essa liquidez normalmente sem nenhum prejuízo, ok? E agora aqui dentro do Nubank o processo é exatamente o mesmo. A gente vai usar uma caixinha do Nubank para você, por exemplo, começar sua reserva de emergência. Vamos lá embaixo no cifrão de dinheiro, vamos clicar em investir no roxinho que está aqui em cima e vamos aqui clicar agora em criar caixinha. Clicando aqui, você vai lá embaixo em criar uma nova caixinha, se você nunca tiver utilizado aqui. Criar nova, vai botar o nome que você quiser, como reserva de emergência ou algo desse tipo. Eu vou clicar aqui nessa opção aqui embaixo, nova caixinha. Vamos deixar o nome padrão, vamos deixar aqui em até 6 meses, por quê? Porque a gente quer ter liquidez. Como eu disse, a gente não quer nenhum investimento que não seja para reserva de emergência. Vamos clicar em avançar. Aqui também é a mesma coisa que o Banco Inter, dá para começar com R$1 e a gente vai avançar. Ele vai selecionar aqui para a gente, mas isso não é importante. Lá embaixo, clica lá em explorar outra opção. Ok, aqui a gente tem alguns RDBs. Só para deixar bem claro, não escolhe nenhum desses planejados para sua reserva de emergência, porque eles vão prender o seu dinheiro até a hora de vencer. Vai sempre nessa primeira opção aqui, que é o RDB Resgate Diário. Se, por exemplo, clicar em mais detalhes, a gente vê que tem um resgate em até um dia útil e tem também aqui a rentabilidade, como a gente pode ver aqui, de 100% do CDI. Um detalhe é que se você nunca tiver, por exemplo, criado uma caixinha de reserva de emergência aqui dentro do Nubank, você vai ter aí também o RDB com resgate imediato, que ainda é melhor que esse porque não vai ter a liquidez diária, vai ter a liquidez imediata, ou seja, 24 horas por dia. Então é uma caixinha excelente para você, por exemplo, usar focado na reserva de emergência e dá para investir aqui ou em qualquer outro banco. De novo, tem liquidez diária, te dá 100% do CDI, a gente não está focando na rentabilidade, mas se ele te paga isso, como a maioria dos bancos pagam, já é uma excelente opção para você investir a sua reserva de emergência. Eu quero que você saia desse vídeo já com essa ideia de começar a fazer sua reserva de emergência e não importa se vai ser com R$20, com R$50, com R$100, R$200, como eu já falei. O que importa é que você saia desse vídeo com a ideia de começar a montar sua reserva e comece realmente ali a guardar dinheiro para esse objetivo, ou seja, ter uma reserva para te dar tranquilidade. E só uma última dúvida, né? Que muita gente me pergunta, Wagner, eu preciso terminar minha reserva de emergência antes de começar a investir? Porque, sei lá, a pessoa às vezes está pensando já em começar a investir, comprar alguma outra renda fixa, investir em ações, fundos imobiliários, por exemplo, investir no exterior, mas ainda não tem reserva. No mundo ideal, seria o certo você terminar a reserva para ficar tranquilo e aí começar a investir. Mas isso desmotivaria muitas pessoas e eu seria uma péssima pessoa aqui ensinando se eu dissesse que você não pode investir antes de terminar a reserva. Então o que eu te diria é para você manter o foco, ou seja, se sobrou R$200, foca 150, por exemplo, na reserva e pega um pedaço menor para você já começar a investir, começar a ter o gostinho dos investimentos, que às vezes se for demorar muito para montar a reserva, você não vai ter motivação para continuar se você não estiver fazendo outros investimentos, por exemplo. Seja investindo em renda fixa, ações, fundos imobiliários, o que importa é que você invista aí com qualidade, tranquilidade, ali escolhendo bons investimentos. Eu espero realmente que eu tenha tirado todas as suas dúvidas com esse vídeo, você saia daqui já querendo como meta montar a sua reserva de emergência, mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você. Já vou deixar 2 vídeos em sequência para você continuar aprendendo ainda mais sobre investimentos. Te vejo aqui então no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!